Oi, Gi. Ei, eu queria ver contigo sobre aquele job pro folder do Lojão Astral. Já é a terceira vez que ele volta para retrabalho, né? Pois é, porque assim, ó, primeiro a gente não tinha muita informação. Eu não sabia que o cliente odiava a cor vermelha, né? Aí depois o Thiago foi, falou que o cliente pegou mais informações, aí eu fiz a peça, a Deb fez o texto, só que a gente também não sabia que era para um público mais velho. A gente achou que era para uma galera mais jovem, sabe? Uhum. Putz, a gente precisa dar um jeito nisso, porque tá vindo muito retrabalho e os clientes já estão ficando bem chateados. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Amanda vamos falar sobre um tema muito legal, que é briefing, e vamos dar várias dicas para que vocês consigam estruturar um briefing da melhor maneira possível. Vocês podem ficar à vontade para enviar pergunta no chat. Esse webinar é gravado, mas a gente está disponível durante o webinar todo e a gente vai ficar um tempinho depois para responder as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para participar. Oi, gente. Antes de dar continuidade, não liguem, né? A gente está trabalhando de casa, então pode ser que apareça cachorro latindo, passarinho cantando, carro passando na rua, tá? Sobre o teatrinho ali, quem nunca? Bom, se você é novo no negócio, né, ou abriu agência recentemente, pode até ser que não, mas acredite, se não tiver um briefing, por mais simples que ele seja, para nortear a galera, né, e a execução dos trabalhos, refação pode acontecer, job pode ser entregue com atraso, e essas coisinhas, né, vão fazendo com que o cliente perca um pouco da credibilidade com vocês. Exatamente. Um briefing, quando bem elaborado, auxilia muito a equipe a ser muito mais produtiva e a acertar em cheio, principalmente agora onde muitas empresas estão fazendo trabalho home office. E um briefing incompleto, ele é sinônimo de dor de cabeça, porque a equipe, por não ter informação suficiente, ou por não ter as informações certas, ou pior, por não ter nada de informação, ela vai demorar no processo criativo e isso vai impactar nos resultados da empresa. A gente imagina que todos que estejam assistindo esse webinar saibam o que é um briefing, mas como não custa nada, a gente vai recapitular bem rapidinho. Um briefing nada mais é do que um checklist ou um roteirinho com informações para nortear todo o processo de criação. No caso das agências, em um briefing básico, existem algumas perguntinhas que precisam ser respondidas. Algumas delas são: detalhes sobre o produto ou serviço do seu cliente, o contexto do setor, né, que o seu cliente atua, o perfil do consumidor e os objetivos do seu cliente e do cliente do seu cliente. E assim, a gente pensa muito no criativo quando a gente fala de briefing, mas esse roteirinho, ele é muito importante também para as equipes de produção e de mídia, por exemplo. Porque essas pessoas, elas também precisam saber o que é necessário, elas precisam das informações também bem completas, né, para fazer um planejamento de mídia ou para escolher o material mais adequado para a produção gráfica de uma peça. Já se convenceu da importância do briefing? Ainda não? Tá, vamos tentar te convencer mais um pouco então. O ritmo das agências, ele é muito acelerado e o planejamento precisa ser muito ágil também, certo? Se a gente para pensar, quem já tem o costume de utilizar o briefing não costuma voltar para dar uma olhada nesses briefings antigos e ver se ele ainda está funcionando, né? Se ele ainda está surtindo algum efeito. E agora, mais do que nunca, isso é importante, porque tudo mudou. Imagina, um briefing que a gente desenhou há 6 meses atrás, né? Não pode ser o mesmo para hoje em dia. Por quê? Porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Porque as equipes estão trabalhando remotamente. Então, é importante que nesse momento, principalmente, os briefings sejam estruturados pensando nessas pessoas que estão trabalhando de casa, né? E precisam de informações certas, claras, relevantes, para ajudar na execução de todos os trabalhos, né? E fazer uma entrega de qualidade. E complementando o que a Amanda falou, um briefing que existe e não é preenchido, ou é preenchido pela metade, ou um briefing que nem existe, não ajuda quem vai executar a tarefa, muito pelo contrário, né? Então, por isso, o briefing é muito importante. Existem várias razões para vocês priorizarem o preenchimento do briefing e nós vamos tentar convencer vocês agora através de alguns tópicos. Vamos lá! Organização. Ter todas as informações relacionadas ao briefing em um único lugar para consulta é muito importante. Isso facilita muito a vida dos profissionais envolvidos e otimiza a criação e entrega de resultados.
Planejamento. Para garantir uma performance assertiva, o planejamento precisa ser prioridade número 1, e o briefing ele pode te ajudar muito nesse desafio. A partir dele, não é só sua equipe que ganha as principais coordenadas para a execução desse projeto, né? Você também consegue ter uma visão detalhada do que será feito, né? Do que está sendo feito. Com esse processo bem definido e o acompanhamento, as chances desse projeto não atender às expectativas, né, do seu cliente ou gerar algum tipo de retrabalho, elas vão diminuir bastante. Referências e inspiração. Quanto mais detalhado o briefing, maior será o número de informações, né, e referências que vão pautar o desenvolvimento dos jobs e das campanhas. Esse conjunto de dados ajuda muito o pessoal da criação a ser mais assertivo, né, em suas escolhas e vai atender, claro, as demandas e expectativas dos clientes com mais precisão, otimizando o processo de aprovação com o cliente também. E o cliente vai ficar feliz, né? As coisas estão sendo entregues do jeito que ele estava esperando, talvez até melhor. Satisfação garantida. Com tantos recursos e informações à disposição, a qualidade das entregas do time com certeza vai aumentar. E se isso acontecer, com certeza o seu cliente vai ficar surpreso positivamente e provavelmente vai querer compartilhar esse contentamento com vocês. Agora que já falamos sobre as vantagens maravilhosas, vamos te ajudar explicando quais são esses elementos indispensáveis para a confecção desse roteiro para o desenvolvimento de um bom trabalho. Afinal, a decepção de um cliente por conta de uma entrega, né, diferente do que ele estava esperando, pode gerar prejuízos financeiros, né, mexer no bolso aí da empresa de vocês, e isso ninguém quer. Então vai anotando aí as próximas dicas de tudo que não pode faltar. O objetivo do projeto. Né? Então, quando você fecha um contrato, qual que é a tendência? É executar os jobs rapidinho, né? Para começar a fazer a entrega desses resultados. Mas espera, calma um pouco, né? Você já estudou seu cliente antes? Já sabe exatamente quais são os objetivos dele, né? E qual o investimento que ele quer ter na estratégia de comunicação? Então, né? Descubra precisamente tudo o que esse cliente ele pretende, né, com o serviço que ele está contratando da sua empresa, né? Porque só desse jeito que você vai conseguir criar bons materiais para a marca dele e também para a sua persona, né? Orçamento, né? Boa parte do projeto, pelo menos o alcance e o tamanho, eles são decididos com base no orçamento que o cliente tem para investir nesse projeto de comunicação. Então, é seu papel questioná-lo sobre isso. Somente sabendo quanto que o seu cliente quer pagar é que você vai ter condição de indicar as melhores mídias, as melhores ações, né, para fazer essa estratégia de comunicação. Ou seja, ter informação do budget da conta garante um alinhamento interessante e rentável para vocês dois. Prazos e construção de um cronograma. Isso é mais um aspecto que deve ficar claro para o seu cliente. Na construção de um modelo de briefing para a agência, isso deve ser colocado em destaque. Isso porque cada job ou campanha requer um esforço diferente e nem sempre o seu cliente tem noção das particularidades de cada tipo de serviço. Seja paciente sempre que preciso e flexível sempre que for viável. Mas quando você não puder negociar o prazo, explique para o seu cliente o porquê e oriente para a gestão dos prazos das próximas atividades. Público-alvo. Não custa lembrar que somente conhecendo o público do seu cliente você vai conseguir desenvolver uma comunicação eficaz. Nem sempre as empresas têm clareza sobre qual é o seu público-alvo. Quando isso acontecer, você pode aproveitar a oportunidade, vender seu peixe e auxiliar ele a descobrir seu público-alvo e elaborar uma persona. Não esqueça de perguntar a qual grupo o público-alvo pertence, se é classe A, B, C ou D, a idade e qual o perfil no processo de compra desse público-alvo. Estilo, preferências e objeções. O desenvolvimento de um bom modelo de briefing para agências exige que você conheça muito bem cada cliente e é fundamental ter informações claras sobre o perfil de cada um e o estilo de comunicação que esses clientes pretendem adotar. Aliás, mais do que isso, é preciso conhecer a essência da marca dele. Ela é mais clean ou é super colorida? Ela é mais retrô ou é super moderna? Também é importante conhecer as preferências e objeções do seu cliente, né? Elas pertencem a uma esfera muito pessoal. Ele pode usar o azul, mas não querer o amarelo, porque ele não gosta do amarelo ou porque o concorrente usa o amarelo.
né? Esse exemplo, aliás, é bem parecido com aquele que a gente falou lá no teatrinho, né, no começo do webinar. Portanto, é preciso acertar nos jobs, né, e para conseguir fazer isso, você precisa conhecer os gostos do seu cliente. Isso ajuda a sua equipe a ser mais assertiva e vai evitar a refação. Até ao consultar o portfólio da empresa, né, do cliente de vocês, é possível compreender melhor como que é o modo que eles vêm se comunicando. Então, panfleto, flyer, foto de produtos, elas são ótimas referências para vocês consultarem, tá? E se o cliente não tiver um portfólio legal, né, então já tem aí uma oportunidade para vender um serviço a mais e aumentar um pouco a parceria entre vocês. Sabendo de tudo isso, é chegada a hora de construir o briefing. Você vai precisar de um time que entende do assunto. Pode parecer que não, mas as pessoas aqui fazem toda a diferença. Identifique dentro da equipe do seu cliente quais profissionais estão mais aptos para descrever essas informações. Lembre-se que a melhor fonte é quem mais conhece a organização. E nessa conversa, aproveite ao máximo e busque extrair informações valiosas. Você pode solicitar acesso a pesquisas de mercado, faturamento anual, ticket médio e também avaliar as métricas da empresa nas redes sociais. Ou seja, isso diz muito sobre o posicionamento atual da empresa e indica possíveis caminhos que você pode seguir para elaborar seu plano de ação. Compreenda o processo e participe. Durante a construção de um modelo de briefing, mantenha-se atento ao que os profissionais estão compartilhando com você. Seja mais do que um bom ouvinte, tá? Leia com cuidado, analise as informações, né? Preste bastante atenção, dê ideias, sugestões e forneça alternativas também. Quando a construção é conjunta, o trabalho ele ganha muito mais corpo. Tá? Além disso, ao se envolver de verdade, você imerge no processo, evita interpretações equivocadas, tira todas as dúvidas e sabe exatamente o que o cliente deseja transmitir. Organize reuniões curtas e produtivas. O modelo de briefing para a agência perfeito depende da constante interação entre o seu time e o profissional responsável pelo seu cliente. Por isso, priorize a realização de reuniões periódicas para o alinhamento da pauta e dos projetos. E essas reuniões precisam ser altamente eficientes. Então, por isso, quando você conduzir esse tipo de reunião, o ideal é que você controle o tempo. Talvez determine um tempo específico para o profissional responder cada pergunta, assim você garante objetividade nas respostas e otimiza o seu tempo. Quando menos é mais. Você não precisa de um exagero de informações para ter um bom briefing. Seja seletivo e busque reunir apenas informações que são realmente importantes. Faça um filtro e elimine informações desnecessárias, porque elas podem só atrapalhar depois quando o profissional tiver que ler uma tripa de informações, sendo que ele poderia ler um briefing menor, só que com informações mais relevantes. Além disso, seja simples, não use palavras rebuscadas demais ou muitos termos técnicos. Para um bom briefing de agência, quanto mais simples e objetivo o texto, melhor. O roteiro do briefing, ele é apenas um guia. Sabendo disso, lembre-se que ele não precisa ser seguido à risca. Se necessário, acrescente perguntas, tire perguntas ou modifique as perguntas. Às vezes, quando você está construindo ali o briefing para um cliente, a resposta dele já responde outras perguntas ou a resposta dele já gera outras perguntas. Então, o briefing ele não vai ser estático, né? Ele pode sofrer alterações conforme as conversas vão acontecendo. E aí que tá. Né? Nessas conversas com o cliente, é importante também ficar atento, porque se surgir algum dado, alguma informação relevante, por que não serem acrescentadas ali no briefing? E é legal também ter um espaço, né, separado para as alterações desse briefing, para alguma modificação e tal. É importante para toda a galera, né, para elas conseguirem ter uma visão melhor do que foi mudado. Como vimos, construir um briefing poderoso é muito mais estratégico e simples do que parece. Ele é capaz de nortear sua equipe no melhor caminho possível e também evita a temida refação. Existem muitos modelos de briefing disponíveis por aí, mas o ideal é que vocês tenham essas referências, mas montem um específico para vocês, para sua realidade e sua necessidade. Até porque depois de todas essas dicas, com certeza você vai conseguir elaborar um modelo de briefing perfeito.
E para fechar esse material com mais uma hack valiosa, elencamos a seguir 10 perguntas para você utilizar para desenvolver um documento eficaz. Vamos imaginar que o briefing é referente a um serviço recém-lançado. As perguntas mais indicadas elas seriam: quem que é o responsável pelo desenvolvimento desse serviço? Como que foi o processo de estruturação dele? Como que o cliente pode fazer a contratação? Qual é o público-alvo que esse serviço é ofertado? Quando que esse tipo de serviço é mais procurado? Quais as principais vantagens e os diferenciais desse serviço em relação aos concorrentes? Esse serviço ele é requisitado pelo mercado? Sim, não. Possui alguma propaganda já? Sim, não. Em quais canais de comunicação que ele vai ser vinculado? Enfim, descubra e explore as vantagens de um briefing poderoso. Com certeza, a execução dos trabalhos, né, o planejamento, todo o fluxo de processo mesmo vai ser mais ágil e assertivo e, claro, os resultados muito mais positivos. Então, todo mundo certamente tem a ganhar com isso. Com várias ideias e modelos estruturados, você pode ter ainda mais facilidade no operandi cadastrando todos esses briefings como briefings pré-definidos lá em configurações. Dessa forma, quando você for abrir um job, um projeto, por exemplo, você não precisa digitar todo o briefing, você só seleciona o modelo e preenche as informações. Isso auxilia também no onboarding de novos colaboradores, porque tendo esse roteirinho, eles conseguem ter muito mais segurança na hora de preencher um briefing e você garante que nenhuma informação vai ficar faltando. Como existem briefings para o módulo de propostas, produção e mídia, o ideal é que cada área estruture os próprios modelos, até porque ninguém melhor que eles para saber quais são as informações essenciais, né? O nosso time de sucesso do cliente preparou também um briefing que é mais com foco no cliente mesmo, tá? Então, esse briefing ele pode ser acrescentado lá nas observações do cliente, dentro do cadastro deles mesmo, né, no módulo de pessoas, ou ele pode ser cadastrado como um briefing pré-definido dentro de projetos. Até tem alguns clientes que fazem isso. Então, lá nas configurações de projeto, né, onde tem os briefings todos e tal, você pode, claro, ter os briefings relacionados a gerenciamento de redes sociais, por exemplo, que é bem comum, mas também pode ter lá um briefing da operandi, né? Então lá dentro vocês podem incluir essas informações já todas completas referente às preferências do cliente, né? Os objetivos dele, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, qual que é o estilo, tal, que vai ajudar bastante também. Aí assim, na hora que vocês forem cadastrar o briefing do projeto, vocês têm a possibilidade de incluir dois, né? Então seleciona um primeiro, pode ser relacionado ao briefing do cliente, que vai estar lá cadastrado, né, um modelinho, aí depois só escolher também o briefing do projeto mesmo, tipo gerenciamento de redes sociais, que aí ele fica no final ou ele fica na parte de cima do briefing. O template desse briefing do cliente, que o time de sucesso do cliente preparou, a gente vai deixar aqui no chat para vocês visualizarem e fazerem uma cópia, aí fiquem aí com vocês, se quiserem fazer alterações, sintam-se à vontade, né? E se por acaso, né, você está assistindo esse webinar na nossa central de ajuda, né, porque ele já foi gravado, aí a gente vai deixar o link aqui embaixo. E aí a gente também tem o link para fazer download de um briefing para agências mesmo, né, com foco nos clientes de vocês, tá? Então, a gente também vai deixar aqui no chat ou o link aqui embaixo para quem está assistindo depois na central de ajuda, para vocês fazerem o download. Então, a gente espera, né, que vocês tenham gostado, que tenha ajudado e que vocês, né, caso alguém ainda não utilize ali a parte de briefing dentro do sistema, que comece a usar, porque eu tenho certeza que muita coisa vai mudar depois disso. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida podem mandar aqui no chatzinho que a gente vai ficar disponível para responder vocês e também podem nos chamar no chat na central de ajuda. Também gostamos muito de um feedback de vocês, então se você puder avaliar esse webinar, é só clicar no botãozinho laranja aqui do lado, preencher o nosso formulário, que é bem rapidinho, e nós vamos agradecer de coração. Um beijo e até mais! Obrigada, pessoal. Beijo!